Aula número 14 sobre a linguagem PHP. Eu estou gravando uma sequência de mais ou menos 20 vídeos, onde eu te apresento aí, né, os conceitos básicos do PHP para quem está aprendendo, certo? Nesse vídeo de hoje, a gente vai criar aqui um sisteminha que vai consultar o CEP para a gente, né, e através de uma função a gente vai exibir os dados aí desse CEP, certo? Então o foco do vídeo aqui hoje é a gente aprender a trabalhar com funções e aproveitando o gancho, a gente vai aprender a utilizar uma API para estar retornando os dados de um CEP, tranquilo? Então, vamos lá então. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar um formulário, certo? Um formulário comum. Aqui em Action você coloca o nome do script que vai fazer essa consulta para você, certo? Então no caso aqui consulta cep.php, o método de envio vai ser o get. Aqui a gente tem uma label, certo? Normal, para quem já sabe HTML. E aqui a gente tem um campo do tipo input text que vai, né, ter um name aqui, ó, chamada cep, e um placeholder aí. E aqui temos também um botão, né, que vai executar a ação aí, né, de enviar esse formulário para um script. Bom, a gente criou aqui então o script consulta cep, certo? E é ele que vai receber esses dados aqui e vai exibir para a gente aí, né, os dados que a nossa API vai retornar, certo? Bom, vamos lá então criar a função. Para você criar uma função no PHP, você pode utilizar o function, certo? Dessa forma aqui, ó, function. Eu vou criar aqui uma função chamada consultar cep. Essa nossa função consultar cep, ela vai receber um parâmetro que vai ser uma variável. A gente já viu sobre variáveis em vídeos passados, certo? Bom, lembra que a gente criou um formulário HTML que tem um campo de entrada, que tem um nome aqui, ó, CEP. A gente precisa capturar esses dados aqui, ó. Basicamente, esse é o nosso formulário. A gente tem aqui um CEP, né? Um campo de CEP aqui, ó, certo? Inclusive, vou informar o CEP aqui, um CEP de Goiânia. E ao clicar aqui, esses dados aqui, ó, dessa caixinha de texto, ela vai ser enviada para o servidor. E a gente precisa capturar esse dado lá. Então, o nome daquele campo de entrada é CEP. Então, para a gente capturar isso aí, eu vou criar uma outra variável temporária chamada CEP, certo? E vou utilizar aqui um request informando o nome daquele campo que eu quero capturar. Aqui, obviamente, eu não estou, né, abreviando muito código. Estou colocando o máximo de código possível para quem vai aprender aí, né, para quem for aprender, está aprendendo aí, né, o básico, certo? Por isso que eu não estou abreviando aqui nada. Bom, pegado então aqui, capturado o nosso CEP, o que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que chamar essa função aqui, que vai ser a responsável, né, por informar para a gente o quê? Os dados do CEP, certo? Então a gente tem aqui os dados que vão ser capturados. A gente pode até colocar assim, ó, dados do CEP. E ela vai retornar para a gente aí os dados daquele nosso CEP, certo? Então eu vou informar aqui esse parâmetro, dessa variável aqui, ó. E ela vai retornar o CEP pra gente, beleza? Beleza, então. A API que vai chamar esses dados pra gente é essa API aqui, ó. Então ela possui alguns campos aqui, ó. CEP, logradouro, complemento, bar. Depois a gente pode pegar esses dados aqui, né? E estar exibindo, certo? Bom, vamos lá então. Pra gente fazer uma requisição, deixa eu pegar aqui a URL da nossa API, ó. Que é essa API da via CEP. A gente pode fazer o seguinte. Vou criar aqui então uma URL, certo? Vou informar aqui o endereço da nossa API. Vou copiar essa variável chamada CEP. E aqui onde eu posso estar alterando o CEP, eu vou colar a variável. Na linguagem PHP, a gente pode colocar a variável dentro do string dessa forma aqui, beleza? Bom, feito isso aí então, né, a gente vai ter então os dados aqui que serão, né, obtidos aí através da função file get contents, beleza? E a gente vai passar aqui a nossa URL dentro de file get contents, beleza? Beleza então. Bom, o que eu vou fazer então? Né? A gente precisa pegar esses dados aqui, como eles estão sendo retornados no formato JSON, a gente precisa fazer a decodificação desses camaradas aí. Então você pode dar um return, certo? Um return de JSON a decode. Você vai informar aqui os dados, certo? E você vai colocar esses dados dentro de um array associativo. Será que isso aqui vai funcionar já então? Vamos ver então, né? Então o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai vir aqui na nossa API e qual o campo que você quer? Eu quero, por exemplo, o logradouro. Como essa função aqui, ó, do JSON encode vai retornar os dados através de um array associativo, vamos pegar aqui então, ó, dados do CEP. Vamos, como ele é um array associativo, eu quero exibir o logradouro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu concatenar isso aqui, ó, logradouro. Logradouro, isso mesmo. Aqui eu posso colocar uma quebra de linha. E aqui eu vou pegar apenas alguns campos aí para o vídeo não ficar muito longo. Vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V em alguns campos aqui, só para a gente reaproveitar aí, né, a nossa variável dados de CEP. Então, por exemplo, quero pegar então esse bairro aqui, ó, né? Então a gente vai vir aqui então, quero pegar esse bairro. Então vou informar aqui, ó, bairro, certo? Eu quero pegar aqui também, por exemplo, né, vamos pegar aqui a localidade. Localidade. E vamos ver o que mais que a gente pode pegar aqui, ó. A gente pode pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, o DDD, né? Não tem necessidade não, mas a gente vai pegar assim mesmo. DDD, beleza? E vou informar aqui, ó, certo? Beleza, então. Criamos aqui, então, a nossa função. Ela vai receber um parâmetro. Esse parâmetro vai ser passado aqui, ó, para nossa API. A gente vai consultar esses dados através de um file get contents. A gente vai retornar a decodificação desses dados. Então, com isso, a gente viu como é que a gente cria uma função, certo? Toda função do PHP, ela pode retornar dados ou não. Se você for retornar dados, você utiliza o return, certo? E esse retorno aqui, ó, vai ser a codificação dos nossos dados obtidos através de uma URL, beleza?
A gente vai capturar esses dados aqui que vão vir de um formulário, certo? Esse formulário vai consultar aqui, vai enviar os dados através de um script, que é o consulta.cep.php, certo? E a gente vai ter uma variável aqui temporária que vai retornar os dados pra gente aí, né? Daquela função nossa, certo? E aqui a gente tem aqui os comandos aí, o comando echo, para estar exibindo aqueles dados, né? Então esses dados aqui, ó, dados do CEP, tal, logrador, bairro, localidade, DDD, conforme a nossa API mostrou pra gente, né? Agora vamos ver se isso aqui funciona. Vou clicar aqui em consultar CEP, certo? Tá aí, ó, logrador, Rua Canadense, bairro Vila Flora, localidade Guarulhos, DDD 11, certo? A gente poderia agora consumir essa nossa API tranquilamente aí, beleza? Bom, é isso aí então, né? Eu acho que deu para entender aí como é que funciona, certo? Dá para fazer isso aqui também utilizando Ajax, né? Com envio de dados assíncronos. E se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre Ajax, né? Nesse modelo aqui, basta você digitar aí embaixo nos comentários, certo? Se tiver um feedback positivo, eu vou estar gravando um vídeo também. Bom, é isso aí então. Se vê no próximo vídeo e até mais.